todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar sequência aos nossos estudos, que é o que? O livro O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy, com a minha interpretação, Sabrina Leite de Albuquerque. Nós estamos no capítulo 2, no episódio 4, tá bom? Então, estamos na página 37. Então, ele vai falar aqui sobre alguns comentários sobre a heterossugestão. O que é a heterossugestão? Ele fala que o termo heterossugestão significa sugestão que parte de outra pessoa, tá? Então, o que significa? Nós nascemos com 50% do DNA da mãe, 50% do DNA do pai. E nós somos moldados também conforme o meio em que nós vivemos, tá? Então, assim como nós podemos mudar o meio também nos molda. O meio também, ele vai acrescentando na gente crenças, que é aquilo que nós acreditamos como verdade. Lembra? A gente deu o exemplo da pirâmide, né? Que a mente é uma coisa só. E segundo o Dr. Joseph Murphy, ele divide essa mente em mente consciente e mente subconsciente. Quando a mente consciente, ela está dormindo, né? Ela está assim, aceitando as sementinhas que são colocadas na mente subconsciente. Essa mente subconsciente, ela vai achar que essas sementinhas são verdades. E aí a gente vai acabar vivendo e criando hábitos conforme essas verdades que foram impostas na mente subconsciente, certo? Então ele fala o seguinte: em todas as eras e em todas as partes do mundo, o poder da sugestão desempenhou um papel dominante na vida e no pensamento da humanidade. Então, aquilo que eu creio sobre política, sobre a arte, sobre a religião, certo? Sobre a ciência, tudo vem o quê? Através desses dogmas. Essas crenças, elas são dogmas que a gente consegue visualizar a vida através desses dogmas, ou seja, dessas crenças, desses paradigmas que estão dentro do nosso subconsciente. Então, aquela realidade, se a gente vê para muitas pessoas analisarem a mesma realidade, cada uma vai analisar de uma forma. Por quê? Por causa da sua experiência de vida, por causa do meio em que ela conviveu. Então, cada pessoa ela vai ver a mesma situação com uma interpretação segundo a sua ótica, tá? Segundo as suas experiências de vida. Então, isso tudo tem uma mudança de pessoa para pessoa. Só que ele diz o seguinte, que nós temos que ter cuidado com essa heterossugestão, que são essas sugestões que são passadas para a gente, porque elas podem virar crenças fortificantes, algo positivo na nossa vida, e também ela pode virar o quê? Crenças limitantes, algo que nos restringe. Nós acabamos perdendo a liberdade de ver e de sentir as coisas através de dogmas. Isso aí eu não posso, porque isso é pecado. Eu não posso, vamos supor, cortar o meu cabelo, porque se eu cortar o meu cabelo, eu não vou para o céu. Eu não posso ser rico, por quê? Porque quem é rico vai arder no inferno. Então, o que é isso? Nada mais é do que usar essas heterossugestões, às vezes, através da religião, né? Para o quê? Para controlar a população. Na história, a gente começa a perceber o que na história? Que na Idade Média, eles usavam a religião para controlar através do medo. Por exemplo, quem eram os nobres? Os nobres eram ricos porque Deus quis que os nobres fossem ricos. E as pessoas eram servos. E eles tinham que nascer servo
e morrer servo. Por quê? Porque a sociedade era estática. E para os servos não se revoltarem, eles usavam o dogma religioso para paralisar as pessoas, para as pessoas aceitarem aquilo. Então eles davam heterossugestão para as pessoas trabalharem e serem pobres até o último dia da vida deles para sustentar quem? A nobreza. Então isso é uma forma de heterossugestão, esses dogmas que nós vamos acreditando e a gente diz assim, não, por exemplo, um servo na época, realmente eu tenho que trabalhar porque Deus quis que eu nascesse pobre e eu tenho que morrer pobre. E ele é o rei, a princesa, o duque, eles têm que ser ricos porque Deus assim fez eles nascerem ricos. Então eu tenho que aceitar a minha condição. Então esse dogma, que nada mais é do que um aparelho ideológico de controle de uma população, e o Joseph Murphy chama isso de o termo de heterossugestão, entendeu? Então a gente vive muito assim, é a manipulação da massa, né? Então a diferença de você ser massa, você se diferenciar da massa, é você saber esse poder que tem dentro de você. O poder de quê? O poder da sua escolha. O poder de você dizer, não, eu não acredito nisso, eu não concordo com isso e eu vou mudar a minha realidade. Eu mando na minha realidade, tá? Então tem até aqui o livro que eu peguei, que tem uma frase muito interessante, não sei se vocês conhecem, do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, tá? Esse livro aqui, e ele cita aqui uma frase do poeta inglês William Henley, que ele fala assim: eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Ou seja, nós somos o mestre do nosso destino, os capitães da nossa alma, porque temos o poder de controlar o quê? O nosso pensamento. Então, isso é super importante. Controle o seu pensamento. Seja senhor do seu pensamento, seja senhor do seu querer. Ah, eu penso assim, mas por que eu penso assim? Eu penso assim porque esse pensamento é meu? Ou, segundo Joseph Murphy, eu tenho essa heterossugestão que colocaram em mim, esse dogma. Será se realmente essa é a realidade que eu acho que eu tenho que viver? Será se essa é a realidade que eu tenho que abraçar dessa forma? Isso faz bem para mim? Isso me faz feliz? Entendeu? Então, tudo isso nós temos que refletir. Isso que ele fala, para a gente refletir. Que realidade eu estou criando para mim? Que heterossugestões, que são essas sugestões da sociedade, de terceiros, foram impostas dentro de mim? Será se eu sou isso? Esse ser que eu sou construído é o ser que realmente eu gostaria de ser? Eu penso assim por quê? Por que eu penso dessa forma? Eu penso porque realmente eu acho correto ou porque eu frequentei uma escola ou na minha família ou então na religião que eu frequento falam dessa forma? Mas isso condiz, isso ressoa realmente com o que está dentro de mim? É isso que eu quero? Né? Então, na Idade Média, tudo isso era pensado e tinha essa manipulação sobre os servos para eles aceitarem viverem dessa forma. Então, eles eram o quê? Eles eram a massa. A massa que era dominada através do quê? Através do medo. Se você se revoltar contra essa condição que Deus colocou você vai sofrer muito no inferno. E as pessoas acabavam incorporando e aceitando aquilo. Para quê? Para elas não quererem também mudar, ter a mudança social, para elas aceitarem viver naquela condição, tá bom? Então isso é muito importante a gente começar a refletir. Você tem que refletir o que você é, o que você pensa realmente condiz com aquela vozinha lá do silêncio que está dentro de você? Será se é para isso que você veio para a Terra? Por quê? Porque a gente tem que ver que o Joseph Murphy fala que nós temos que repetir o quê? Eu sou um sucesso, eu nasci para vencer e ser bem-sucedido. Por quê? Porque Deus quer se expressar através de nós. O eu superior quer se expressar através de nós. Por que o eu superior quer se expressar através de nós?
porque nós temos os nossos talentos e os nossos talentos têm que se associar a quê? Às maravilhas divinas, aos valores divinos, que é o amor, generosidade, caridade, alegria, paz. E é isso que você tem que distribuir para o mundo. Então você nasceu para brilhar. Por quê? Porque Deus quer brilhar através de você. Então, se alguém deu uma heterossugestão negativa para você e quer colocar no seu subconsciente algo para paralisar você, para impedir você de brilhar, você tem que se associar a Deus e dizer: não, eu mereço brilhar, eu nasci para brilhar, eu sou um sucesso, nasci para vencer e ser bem-sucedido em quem que eu quiser, em que eu quiser. Para mim, o sucesso é ser uma excelente mãe. Pronto, eu sou um sucesso porque foi a minha escolha, mas eu escolhi isso. Eu sou um sucesso porque eu quero acabar de pintar um quadro. Eu sou um sucesso porque eu queria fazer uma música e eu fiz uma música. Eu sou um sucesso porque eu fiz caridade para as pessoas que estavam passando fome e sem ter o que beber, entendeu? Eu sou um sucesso porque eu também, vamos supor, eu posso pensar assim de mim. Eu estou aqui transmitindo o quê? Coisas boas que mudaram a minha vida e que pode mudar a sua. Então isso, se uma pessoa só vê o programa, isso já é um sucesso, porque eu atingi o meu objetivo. Então você tem que ver, é fazer o almoço. Eu fiz o almoço hoje e saiu tudo como eu queria. Eu sou um sucesso, eu dei alegria para as pessoas. Eu dei uma boa palavra para alguém. Isso é um sucesso, eu sou um sucesso, eu me sinto bem, eu me sinto leve. Sabe, quando a gente está associado a Deus, quando a gente deixa a luz de Deus brilhar nos nossos corações, na nossa mente, no nosso coração, e a gente expande isso para o mundo, a gente se sente mais leve. Por quê? Porque nós estamos caminhando para o objetivo da vida, que é o quê? Que é trazer coisas positivas, que é trazer o amor, que é trazer o brilho, que é trazer a paz, que é trazer o sorriso. As pessoas não têm mais sorriso, né? É um sorriso às vezes falso, não é um sorriso da alma, é aquele sorriso mecânico, né? Apenas esticar a boca e dizer que sorri e bater uma foto, né? Cadê o sorriso da alma? Nós temos que resgatar todas essas coisas maravilhosas que está dentro de nós e não deixar ninguém através do medo dizer você não consegue, lá é muito difícil, você não vai conseguir. Não, eu vou conseguir sim. Saia da sua zona de conforto. Se você tem esse desejo dentro do seu coração, se a sua alma grita por isso, vá atrás, porque vão aparecer coisas positivas. Lembra que a gente falou no capítulo anterior? Nós falamos o quê? Que nós somos o herói da nossa caminhada e no decorrer a gente tem que sair da zona de conforto e o nosso tesouro é a bela adormecida, que está dormindo. Mas vamos ter as batalhas, mas Deus vai mandar coisas positivas para a gente, que no caso do príncipe, né, que nós somos o herói da nossa trajetória, é o que? É uma espada, é um escudo, que na verdade na nossa vida real é o quê? É um curso que aparece, é uma pessoa que a gente conhece, é um livro que a gente encontra. No meu caso foi o livro O Poder do Subconsciente do Joseph Murphy, né? E quem é a Bela Adormecida é o nosso desejo. Quando a gente enfrenta tudo isso, enfrenta o dragão, que é o nosso medo, que é o nosso pavor de querer ir fazer as coisas, o medo paralisa. Olha, não vai porque isso é muito difícil, tu tens certeza? Não, olha, mas isso aí só acontece com o fulano, porque fulano tem facilidade. Você não vai conseguir? Não, eu vou conseguir sim. Eu vou conseguir. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Teve uma vez que eu queria muito colocar minhas duas filhas num colégio. Um colégio muito bom, era um colégio muito caro. Eu sou lá de Belém do Pará, né? E aí, no momento, eu estava recém-separada, eu não tinha condições de pagar esse colégio, porque eu vivia de pensão, eu vendia produtos de beleza, eu vendia roupa, eu fazia brincos, eu me virava, mas realmente eu não tinha dinheiro suficiente para poder bancar um colégio, que era muito caro, na época para mim era muito caro. E tinha uma oportunidade para as pessoas irem conversar com as freiras do colégio, né?
Aí eu peguei e disse, eu vou conversar. E disseram para mim, tu achas que tu vais conseguir um desconto maior do que já tá? Que eu tinha desconto só para uma filha minha e eu não achava certo, a minha filha mais velha tá num colégio bom e a outra não tá num colégio tão bom quanto a mais velha. Eu queria que as duas estivessem nesse colégio. Aí eu falei assim mesmo, não, mas eu vou mesmo assim. E eu fui com fé. Eu disse que o meu pai sempre fala assim, minha filha, você já tem um não. Se você ficar com não, se você já tem um não mesmo, tente o sim. E eu disse, não, eu vou conseguir. E eu fui para lá pro colégio, eu falei com a freira e eu consegui um desconto maravilhoso. Saiu até mais barato do que eu estava pagando para as minhas duas filhas. Então, o que eu despertei a Bela Adormecida, eu consegui realizar o meu desejo, mas eu tive o quê? Eu tive que ir. Mesmo as pessoas dizendo para mim, não vai, você não vai conseguir. Eu disse, não, eu vou, eu tenho fé, eu vou e eu vou conseguir. E eu consegui realmente. Então é isso que o livro quer dizer, para a gente ter cuidado com essa heterossugestão, que são essas sugestões que elas podem ser positivas ou negativas. E infelizmente a maioria delas são negativas, né? Na nossa vida. Então, desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. E eu vou dar um exemplo de algumas que ele põe aqui na página 38. Você não tem a menor chance, que foi o que aconteceu, né, em relação a esse pedido para eu poder colocar minhas duas filhas no colégio. Você vai fracassar, você não deve, você jamais chegará a ser alguém. O amor é uma coisa para passarinhos, você simplesmente não pode vencer. Né? Então as pessoas dizem essas coisas para você, e aí a gente tem que lembrar daquela frase que eu falei do poeta inglês William Henley. Ele diz o quê? Eu sou o mestre do meu destino e eu sou o capitão da minha alma. Porque alguém falou que eu não vou conseguir? Mas será que eu tenho que acatar e aceitar isso? Não. Eu posso ser o quê? Eu sou o mestre do meu destino, ou seja, eu escolho o que eu quero e o capitão da minha alma. Tá? Eu sou o capitão, eu comando, eu acho que eu posso sim e eu vou conseguir. E é isso que eu quero dizer para você, tá? Que você é capaz e que você vai conseguir. E a gente não tem que ficar como uma criança, porque a criança, o subconsciente dela está muito aberto. Por quê? Porque o consciente dela é muito fraco, ela ainda está em formação. Então, quando ela está nessa situação, assim, o consciente dormindo, é muito fácil a heterossugestão de outras pessoas jogarem sementinha dentro do subconsciente dela e ela acabar acreditando nisso. Então, nós temos que ser forte e realmente escutar a nossa voz interior e saber se aquilo condiz com o que nós queremos viver aqui na Terra. Será se eu quero realmente viver isso? Eu acredito nisso, mas isso traz coisa positiva para minha vida? Entendeu? Então aí a gente tem que ter o quê? Bons hábitos e saber escolher, tá? Outra coisa que ele fala, que nós já falamos muito, é aqui na página 39, você pode combater as sugestões negativas. Então, elas existem? Sim, elas existem a todo momento. Né? E uma dos aparelhos ideológicos que a gente vê muito influenciador na nossa vida era a TV muito grande e hoje é a questão da internet. Então preste muita atenção que você vê na internet, se você escuta telejornais que falam de coisas assim que cortam o coração demais, de tristeza, de assassinatos, de coisas assim, de roubos e assaltos, isso aí tudo você tem que fazer o possível para você não se conectar com isso. Isso não vai trazer coisas boas para você, você vai se alimentar de sentimentos ruins. Então a gente se alimenta daquele sentimento ruim, eu vi choro, eu vi as pessoas reclamando e você vai se alimentando daquilo. Quando você se alimenta, você enche o seu copo, vamos supor, aqui está o meu copo, tá? A minha taça. E eu enchi, vamos supor que a água esteja até aqui, eu enchi a minha taça de choro, de tristeza, aí eu começo a ter o quê? Síndrome do pânico, eu começo a ter medo de qualquer coisa, eu fico... Por quê? Porque eu me enchi disso aqui. Mas eu quero o quê? Eu quero amor, eu quero paz, eu quero alegria. Então, para eu ter amor, paz e alegria, faz de conta que isso aqui é a minha alma.
E essa taça é o meu corpo. Eu tenho que encher a minha alma de quê? De coisas boas. Assistir coisas boas, ver filmes que me façam rir, de alegria. Eu tenho que ver coisas que me dão paz, imagens que me dão paz, música que me dão paz, para eu encher essa taça de coisas positivas. Quando eu encho isso aqui de coisas positivas, então a alma, ela se expressa através das palavras, a alma, ela se expressa através do que está do meu mundo exterior. O meu mundo exterior é um reflexo do que está aqui dentro, o do que eu me alimentei, entendeu? Então eu não posso querer, como eu falo aqui, o espelho, eu não posso querer que eu tenha um rosto de alegria e de paz, se dentro de mim tá só sofrimento, se dentro de mim estão coisas ruins. Eu estou transbordando, vamos supor, de coisas ruins, de maus sentimentos, de noticiários, de filmes que é só torturas e coisas que vão me trazer mal. Então, se eu estou dessa forma, minha alma está transbordando em coisa ruim, como é que eu quero viver uma coisa boa? Se eu estou só me alimentando só estou alimentando a minha alma de coisas ruins. Então, deixe extravasar coisas boas, veja bem do que você está alimentando a sua alma. Se alimente de bênçãos, de alegria, de paz, de harmonia. E é isso que ele fala aqui, para nós vamos combater, né? A gente já é o quê? Segundo William Henley, a gente é o quê? Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Você escolha, não seja a massa manipulada. Escolha quem você quer construir, o ser humano que você quer construir, o ser humano que você é, escolha, tá? Saiba escolher, tá bom? Então, é isso que ele fala. E isso vai acontecer, esse processo de heterossugestões ocorre, ele fala aqui na página 39, ocorre em todos os lares, escritórios, fábricas e clubes. Então, tem coisas que a gente vai e vão construindo. Por exemplo, eu ia para um lugar que eu era muito triste e esse lugar é tão legal, as pessoas são tão legais, a energia é tão legal. E eu não sei o que foi que aconteceu. Depois que eu comecei a ir para aquele lugar, me fez tão bem, né? Então, tem lugar que a gente vai frequentar que traz coisas boas para a gente. Tem programas que nós vamos ver na TV que trazem coisas boas para a gente. Então, fique sempre observando, sempre em contato, observando o que está fazendo bem. Eu vi esse vídeo fez bem para mim, eu estou me sentindo tão bem depois que eu vi esse vídeo, então continue a ver. Se for uma coisa, nossa, eu vi aquelas coisas horríveis, eu não me senti bem, não, aquilo não me fez uma pessoa, não me construiu como algo positivo, eu estou derramando o quê? Coisas negativas dentro do meu corpo, né? Então vá trocando a água para uma água pura, uma água de amor, uma água de luz, uma água de paz, uma água de alegria, tá certo? Aí aqui, na página 40, ele vai falar como a sugestão matou um homem. Então ele vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui esse pedacinho. Um distante parente meu foi consultar uma famosa vidente na Índia e pediu que ela lesse seu futuro. A vidente afirmou que ele tinha um coração fraco e previu que ele faleceria na lua nova seguinte. Ou seja, o que aconteceu? Que ele diz assim, realmente tem pessoas que elas têm uma sensibilidade, por exemplo, na igreja, às vezes a gente vai ter revelação do Espírito Santo. As pessoas, elas conseguem, às vezes, ter aquela comunicação com a mente do outro e ver o que pode vir a acontecer. Só que o que eu quero falar para vocês é que todos nós sabemos que no universo ele dá infinitas possibilidades. Então, poderia ter um monte de Sabrina. Vamos supor que a vidente viu isso nesse distante parente dele. Só que o parente dele devia dizer assim mesmo, não,
ela deu essa sugestão para mim, mas eu não aceito. Eu vou trabalhar para isso não acontecer. E não foi o que aconteceu. Essa heterossugestão, que é essa sugestão que ela deu à vidente para esse distante parente dele, ele absorveu como uma crença, no caso, uma crença extremamente limitante, e aí aconteceu exatamente o que a vidente falou com essa pessoa. E eu tenho, infelizmente, aqui um exemplo da vida real que eu soube que aconteceu comigo, de uma pessoa que tinha mais ou menos uns 14 anos. Lembra? Com 14 anos, o nosso consciente ele é bem fraquinho, ele não está muito bem formado. E aí o subconsciente está aqui. Então, essa pessoa era uma moça, ela foi numa cartomante. E a cartomante falou para ela que ela não iria viver, não iria passar dos 27 anos. Ou seja, o consciente dela era pequeno, era muito fraquinho. E aquilo penetrou como uma crença, né? Uma crença, infelizmente, muito triste. E o que aconteceu? Aconteceu que essa moça morreu antes dos 27 anos. Tá? Uma moça que a gente conhecia, e eu até me sinto assim um pouco triste por falar disso, mas assim, foi o que aconteceu e exatamente o que o Joseph Murphy fala aqui. Então, se você for algum dia em algum lugar, tome cuidado e não acredita. Mesmo que a pessoa fale uma coisa ruim para você, você sabe que o poder está dentro de você e que você pode mudar sim o seu destino. Lembra, capitão do seu destino, capitão da sua alma. Né, mude e diga, não, eu não aceito essa sugestão, eu vou trabalhar para ter algo positivo para mim. Ela pode ter visto realmente que isso poderia acontecer, mas são infinitas possibilidades. Tem essa possibilidade, mas eu não escolho essa possibilidade, eu escolho outra, tá? Então é isso que nós temos que observar. Então aqui ele fala aqui, vamos terminar aqui falando aqui. Ele é na página 41. Em si mesmas, sugestões não têm nenhum poder sobre você. O poder que, porventura, assumam surge porque você mesmo lhes concedeu com seus pensamentos, né? Então, você acreditou, você fez aquela sugestão se tornar uma crença limitante. Então, foi você que escolheu isso. Você precisa dar o consentimento mental. Você precisa dizer, realmente, eu aceito isso como uma verdade. Tem que dar guarida ao pensamento e aceitá-lo. Nesse ponto, ele se torna seu próprio pensamento e o subconsciente trabalha para torná-lo realidade. Lembre-se, você tem capacidade de escolher. Escolha a vida. O amor, escolha a saúde, tá? Então, basicamente é isso que nós queremos falar aqui, que eu achei interessante nesse capítulo. E, mais uma vez, ressaltar essa força interior que você tem. Essa força o quê? De ser co-criador. Lembram que tem o Criador e nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, nós somos o co-criador. Somos aquele que vai escrevendo a sua história junto, através do quê? Do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas atitudes. Pensar, sentir e agir. Né? Então, eu vou tendo as minhas escolhas. E essas escolhas vão moldando o que? O meu futuro, vão moldando o meu ser, vão moldando a minha realidade que me circunda. Então, preste muita atenção e saiba e acredite o quê? Acredite que você é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma, tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Fiquem com Deus e nos veremos no próximo episódio.